Paz do Senhor, você jovem, paz do Senhor, você professor. Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa EBD Jovem. O nosso assunto de hoje, lição de número 5, dia 3 de agosto, é advertência contra o legalismo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu tenho uma dica de leitura para você. Esse manual bíblico do MacArthur, livro por livro. Você vai aprender o significado, o objetivo de cada livro, quem escreveu, o contexto histórico, o cenário cultural, as principais personagens, os teores teológicos, como Cristo é identificado de Gênesis a Apocalipse, conceitos fundamentais dos desafios e interpretação do texto, palavras que mais merecem destaque e muito mais. Tem algo que me chama muita atenção nesse livro, é que, por exemplo, enquanto estava acontecendo na história o momento em que o povo sai do Egito rumo à terra prometida, em outro lugar no planeta Terra estava acontecendo tal coisa, para ver como a história continua, não é um caso, paralelo, mas sim todas as histórias estão acontecendo para nós chegarmos até Cristo. Então está aqui essa excelente dessa aquisição que você pode fazer, Manual Bíblico do MacArthur, livro por livro. Esse é o meu, né, e eu indico você a ter aí em sua biblioteca, vai ser de grande valia para você realizar aí as suas aulas e as suas ministrações. Para começar a aula, o texto que é proposto, o texto principal em Atos capítulo 15, versículo 24, nos diz: "Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento." É muito importante você ler Atos capítulo 15, mas leia todo o capítulo 15. É muito importante para você poder compreender Gálatas capítulo 2, porque Atos capítulo 15 está falando sobre o concílio que aconteceu em Jerusalém entre Paulo e Pedro, e você vai ver todo o desfecho dessa história. Você precisa ler o capítulo 15, você professor, compreender o capítulo 15, compreender o capítulo 2 de Gálatas e aplicar então em sua aula. Vamos apresentar então, segundo a lição, o caso que aconteceu em Antioquia, vamos falar desse conflito entre Paulo e também Pedro e vamos compreender, né, o que que seria, esse legalismo e vamos entender então o que é justificação pela fé. Meus queridos, em Efésios, no capítulo de número 2, faça essa anotação. Capítulo de número 2, versículo de número 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Paulo então disse isso. Para você ter uma aula muito abençoada, creio que você deve começar a aula fazendo uma pergunta para os seus jovens. Você precisa saber o que eles entendem por legalismo, mas já vou adiantando. O teor desta aula, não estamos aqui para falar sobre usos e costumes, mas sim falar algo bíblico, né? Uma teologia bíblica, né? Não perdendo a nossa identidade pentecostal que temos, mas devemos entender que aqui a lição ela não está falando de usos e costumes, ela está falando aqui sobre a temática entre a lei e a graça. Esse é o teor dessa lição. Não podemos desviar a nossa atenção para essa aula, ok? Então você vai fazer a seguinte pergunta: o que é legalismo? E escute dos nossos jovens, deixe eles falar, escuta. E algo que tem me confrontado, eu tenho pensado muito, é que talvez a gente saiba muito e falamos muito sobre, confundimos doutrina com usos e costumes, né? Mas aqui nós estamos falando de uma doutrina bíblica. Pastor, o que é legalismo? Bom, legalismo é você colocar a lei acima da graça de Deus. Vou repetir, o que é legalismo? Colocar a lei acima da graça de Deus. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo de número 11, vai falar que chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O primeiro ponto, então, você vai trazer para os seus alunos o contexto do que estava acontecendo em Antioquia. É muito importante você se adeter o caso,
de ver Paulo chegando e resistindo Pedro, nós devemos entender que eles são humanos, são pessoas que tinham as suas indiferenças. O conhecimento de Paulo é diferente do conhecimento de Pedro. Você vê essa divisão não sendo realizada por eles, mas pelos próprios irmãos da igreja. Alguns diziam: "Eu sou de Paulo", outros diziam: "Eu sou de Pedro", alguns diziam: "Nós somos de Apolo". Você via que havia essa distinção, mas agora nós devemos entender o que estava acontecendo em Antioquia. Eram culturas diferentes e o apóstolo Pedro estava ali e não teve dificuldade em se adaptar. E eu fico pensando essa adaptação de Pedro, né, a essa igreja de Antioquia, a esse ambiente que ele estava, se assentado com esses gentios, se alimentando. Eu começo a observar lá em Atos, no capítulo de número 10, que vai falar sobre o centurião Cornélio, um homem que cuidava um grupo de 100 soldados. Esse homem chamado Cornélio era um cristão, um gentil. Ele tinha sua cultura, ele vem de uma cultura diferente do judaísmo. Depois é bom nós falarmos também sobre o que é uma cultura judaizante. São pessoas que vieram, do judaísmo, agora são cristãos, mas querem colocar ainda fragmentos do judaísmo dentro do cristianismo. Abro um entre parênteses aqui, felizmente a gente vê hoje muitas igrejas que usam objetos do judaísmo, a menorá, usam o chofar, guardam o sábado, tem restrições alimentícias vindo da lei que Deus deu a Moisés. Isso aqui é um legalismo. Eles precisam de um subterfúgio a mais para demonstrar que são salvos, entendeu? Então, é isso que já havia Paulo já estava combatendo. Fechamos esse entre parênteses e voltamos agora para Atos capítulo de número 10. Pedro, então, vai ter uma visão. Que visão é essa? É um lençol. A Bíblia diz que vinha um lençol aberto do céu, né, um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, e havia alguns animais. Então imagine, Pedro, um judeu que se converteu a Jesus, foi discípulo de Jesus, ele tinha todos os seus preceitos da lei, todo o decálogo, fora as outras leis e dispositivos legais da época que foram inseridos nas leis, mosaicas, e Pedro agora está seguindo ele é cristão, mas ele ainda continua seguindo essas leis. Ele está na casa de um tal de Simão curtidor, e estando lá nesse local, ele tem essa visão. E a visão, então, que a Bíblia nos diz, é que o Senhor fala para ele: "Levanta, Pedro, mata e come". E Pedro disse: "Senhor, de modo algum, porque eu nunca comi coisa alguma imunda". E olha a palavra de Deus para Pedro no capítulo de número 15: "Não faças", ou melhor, no versículo de número 15 do capítulo 10: "Não faças tu comum o que Deus purificou". Depois Pedro vai visitar Cornélio, ele chega lá na casa de Cornélio, e eu quero que você olhe para o versículo de número 34 do capítulo 10. Você que está acompanhando a aula, pega a Bíblia aí, meu amigo, ou no celular mesmo. Atos capítulo 10, versículo 34. "E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas". Então, ali em Antioquia, não houve nenhum problema de Pedro estar comendo com esses gentios. Pedro estava fazendo aquilo que Deus já havia orientado, que Jesus tinha orientado. Esse não era o problema. O problema é quando o texto diz ali o verbo, né, no verbo comia, do pretérito imperfeito, mostra que não foi somente uma vez. Pedro já vinha fazendo isso várias e várias e várias vezes. Então o problema não era Pedro se assentar à mesa com os gentios, tá bom? Grave bem essa informação. O subtópico 2 do ponto 1, o caso de Antioquia, diz que quando chegou os da parte de Tiago, aqui a Bíblia não está falando que era uma ideia de Tiago. Tiago era pastor em Jerusalém. Tiago aqui, irmão de Jesus, tinha um posicionamento dentro da igreja, tinha, ali uma posição de pastoreio. Então essas pessoas chegaram, e quando chegaram encontraram Pedro assentado à mesa e comendo ao lado desses gentios. Nós devemos entender que quando a Bíblia ela fala que você estava sentado à mesa com alguém, que nem nós. Vamos ao nosso exemplo. Hoje nós vamos num restaurante, você não escolhe com quem,
você vai se alimentar naquele restaurante? Naquele restaurante tem N tipos de pessoas, são homens, são mulheres, são crianças, são idosos. Tem pessoas que estão ali se alimentando nesse local. E você vai ter que aceitar de forma mútua, você vai comer nesse local. Já aconteceu comigo de ir em um determinado restaurante, estava muito cheio, eu tive que me assentar na mesa com um desconhecido. Mas na cultura aqui, daquele tempo, na a cultura em que Pedro estava inserido, a cultura da época greco-romana, um local onde que tinha o epicentro das filosofias, do conhecimento. Nós temos aqui, ao ver das pessoas que estavam de fora, Pedro partilhando não apenas uma refeição, mas Pedro comungando dos pensamentos gentios. Então, naquela época, para um judeu, o gentio ele era um incrédulo, ele era alguém que não tinha o porquê estar ali com os cristãos, porque apesar de ele aceitar a Jesus, ele ainda não tinha passado pelo ato da circuncisão, ele não seguia as leis de Moisés, não guardava o sábado, ele comia carne de porco, ele se alimentava de alguns, animais marinhos que Deus havia proibido lá em Levíticos. Então esses judeus, eles estavam ou melhor, Pedro, esse judeu, estava se envolvendo com esses gentios. E as pessoas quando chegaram, viram que eles deveriam manter distância, porque a lei dizia o que eles poderiam fazer. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. O evangelho consiste em quê? Em crer em Jesus como Messias. O que eles estavam fazendo aqui, esse grupo de pessoas que vêm e viram Pedro naquela situação, e perceba que Paulo resistiu Pedro, não foi por causa desse ato de Pedro. O Paulo, ele resistiu Pedro cara a cara, face a face, porque Pedro, ele se assentava com os gentios, ele entendia que os gentios aceitaram Jesus, mas quando Pedro viu os irmãos, Pedro mais do que depressa fica raivoso, ficou revoltado, e já queria que esses gentios fossem guardar o sábado, que eles fossem circuncidados. Então foi por isso que Paulo não aceitou. Ponto 3 ou subtópico 3, a dissimulação. Devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus que chegaram, como os de Tiago, não faz como uma designação pessoal, né, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo. O que está acontecendo aqui é que Paulo está mostrando para os outros que o comportamento de Pedro tornou-se algo meio falso da parte dele. E se não bastasse, convenceu até o próprio Barnabé, um homem que é muito amigo do nosso amigo apóstolo Paulo. Olha o versículo 13, o que que a Bíblia nos diz do capítulo 2 de Gálatas. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O legalismo em ação. Pedro então cedeu ao legalismo. O próprio Barnabé, no versículo 14, ele vendo Pedro e pelo fato talvez de Pedro ter andado com Jesus, ele também aceitou esse legalismo. Ele entendeu que os gentios precisavam ser salvos pelas obras da lei dada por Moisés, então eles estavam anulando o sacrifício de Jesus. É coisa séria falar sobre esse assunto nessa lição, por isso que é importante que você não perca o foco e fale sobre, este assunto, mas tentando tratar sobre a questão da salvação por obras e a salvação pela lei. Então, tudo o que aconteceu, né, esse ato de Pedro, mostra que o peso dos visitantes de Jerusalém constrangeu o apóstolo Pedro. Houve um constrangimento dele. Puxa, ele já tinha passado por uma experiência lá em Atos capítulo 10. Deus já havia falado com ele. Ele disse que não poderia fazer acepção de pessoas. Mas agora você viu, ele não está fazendo acepção de pessoas de fato. Mas a partir do momento que ele vê os irmãos chegando, as pessoas que congregavam com o Tiago, mais do que pressa, Pedro então toma um posicionamento de que esses gentios deveriam, guardar as leis judaizantes, ok? Vamos para o ponto 2. Dois apóstolos em conflito, o poder de pressão de um grupo, vamos falar sobre a repreensão na frente de todos e vamos concluir falando que o homem não é justificado pelas obras da lei. O primeiro subtópico, o ponto do subtópico 2, o poder da pressão de um grupo,
Você vê aqui, irmãos, que são pessoas diferentes. Paulo fala que Pedro se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ele estava rindo, estava conversando. E quando nós falamos de justificação, nós estamos falando do núcleo do cristianismo. Todo cristão precisa entender o que é justificação. E se não bastasse Pedro, então leva Barnabé com ele. Esse seria um triunfo para os judaizantes, pois ele era companheiro de missões de Paulo. Então imagine as pessoas que estavam ali em volta. E aí agora no momento em que em Jerusalém encontra-se Pedro e Tiago, os mesmos que estavam em todo esse enredo, há essa discussão no capítulo de número 15, que nós vamos chamar de o concílio em Jerusalém. Subtópico 2 do ponto 2. Repreensão na frente de todos. Por qual motivo Pedro foi repreendido por Paulo? E a razão é simples. Nós já falamos, mas devemos voltar a repetir. É porque Pedro estava negando uma doutrina fundamental para o cristianismo, que é a justificação pela fé. Vamos ler em Romanos capítulo de número 5, o que a Bíblia nos diz? Romanos capítulo de número 5 fala: "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo." Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre o núcleo da nossa fé cristã, a justificação. Paulo está falando aqui não de uma paz gerada, mas o cristão que entende que é salvo em Cristo Jesus, a partir do momento que ele aceita Jesus, que ele passa a ser a habitação do Espírito Santo, ele passa a ter paz com Deus. E não é algo que pode ser a qualquer momento quebrado. É algo que ele entende que a partir do momento que ele aceita Jesus, ele tem uma paz. O mundo pode estar de ponta cabeça, as falsas filosofias, né? Ele entende que as sagradas escrituras é a referência para ele viver em uma sociedade de crise. E sendo assim, ele entende que ele é salvo não pelaquilo que ele pode fazer, mas pelo que Cristo já fez. Então ele não pratica boas obras para ser salvo, mas porque já é salvo, ele pratica boas obras. O último ponto aqui de Paulo combatendo os judaizantes, ele sabia que os holofotes da acusação estava sobre Pedro, mas ele precisava ali de forma, sábia, trazer, aqui um cuidado com a igreja, porque imagine a divisão que iria acontecer dentro da igreja da época, né, um grupo acreditando nos judaizantes, outro grupo, né, acreditando na justificação pela fé, que é bíblica. Paulo precisava então corrigir. O homem não é justificado pelas obras. O homem não é justificado pelas obras. Se nós olharmos, e nós fazemos aqui um paralelo entre a lei e a graça, nós vamos extrair algumas informações bem importantes. Vamos pensar um pouquinho aqui com o pastor Eliezer. A lei, ela se baseia em obras. Vou voltar a repetir para você. A lei, ela se baseia em obras. A lei se baseia em obras. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Nos diz assim, ó: "Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las." Então a lei baseia-se em obras e a graça baseia-se na fé. Versículo 11 do capítulo 3: "E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé." Faça no quadro, se você tiver com seus alunos, a função da lei. Um lado baseia-se em obras, do outro lado a graça baseia-se na fé. De um lado, a lei, a função dela, ela é o nosso guardião. Olha Gálatas capítulo de número 13, versículo 13. "Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro." Mas olha o versículo de número 23, o que nos diz: "Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar." Então a função da lei é
nos guardar. A função da lei também é ser o nosso tutor. A lei é o nosso tutor. Versículo de número 24 do capítulo 3. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pastor, qual é a função da graça? A graça ela está centrada em Cristo. A graça ela é o nosso certificado de liberdade. Para você nunca mais esquecer, da lei até Jesus, você tinha era o que você deveria fazer para se achegar à salvação. E de Jesus agora, não é o que você tem que fazer, mas é o que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Capítulo de número 4, versículo de número 30, o texto vai nos dizer assim, ó: Mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glórias a Deus por isso. Recapitulando, qual é a função da lei? Ela baseia-se em obras, ela é o nosso guardião, ela é o nosso tutor. Mas e a graça? A graça baseia-se na fé, a graça está centrada em Cristo e a graça é a nossa carta de alforria para a liberdade agora em Cristo Jesus. Pastor, quais são os efeitos da lei? As obras nos colocam debaixo da maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. A lei guarda-nos para a fé. Versículo 13 e 23 do capítulo 3. E a lei, ela nos traz até Cristo. E a graça? A graça, ela nos justifica pela fé. Cristo vive em nós e agora nos adota como filhos e herdeiros. A lei tem uma função, a graça tem uma função, porém o efeito da graça é muito maior do que os efeitos da lei. Para nós não nos perdermos esta aula, eu vou falar algo aqui, você pode anotar. A lei funciona para, primeiro, declarar a nossa culpa. A lei declara a nossa culpa. Segundo, conduz todos para Cristo. 3, orienta-nos em uma vida de obediência. No entanto, a lei não tem poder de nos salvar. Glórias a Deus por isso. Para nós encerrarmos, então, nós olhamos para o texto que Paulo nos diz, no capítulo de número 2 e versículo de número 20. Atos, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Meus queridos, estamos crucificados com Cristo. Paulo falou isso em Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Ele estava falando: eu estou crucificado com Cristo. Jesus veio e cumpriu toda a lei. Por isso que nós devemos ter a fé aonde? No Filho de Deus. A lei de Moisés conduzia as pessoas a Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos conduziu até Deus. O livro vai fazer uma pergunta: Cristo morreu por nada? Reflita um pouquinho sobre isso. Cristo morreu por nada? Quando nós cremos ou ensinamos que é preciso acrescentar a circuncisão ou outras práticas à mensagem do evangelho, nós estamos negando o sacrifício de Jesus. Por isso que a tônica dessa aula que você vai ministrar para os seus alunos, quando se fala de legalismo, é isso. É eu querer colocar um subterfúgio a mais para que eu então atinja a salvação. É eu colocar fragmentos do judaísmo, dizer para os nossos jovens que eles precisam guardar o sábado para ser salvo, falar que eles precisam preservar todas as leis, os 10 mandamentos e mais os outros preceitos que surgem ao longo da história do povo hebreu para eles poderem ser salvos. Então nós não podemos, meus queridos, mudar esse princípio, que é claro, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, não precisamos de outro reforço. Nós precisamos apenas entender que somos salvos não pelas obras, mas somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Concluímos então
Nenhum de nós pode negar um preceito bíblico por força de pressão de um grupo. Nossa vocação inclui defender a fé que um dia nos foi dada e nos manter nela em todo o tempo, não somente crendo, mas praticando a doutrina correta de que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé e jamais pelas nossas próprias obras, para que o sacrifício de Jesus não se torne em vão. Eu tenho aqui algumas anotações que eu fiz para que você possa anotar aí no seu livrinho de anotações, sobre os as princi essas essa principal doutrina que é a justificação pela fé e também pela lei. 2 doutrinas, né, a justificação pela fé e a lei. Então, a justificação pela fé, ela fala sobre a libertação completa do castigo e da escravidão ao pecado, vem apenas por meio da fé em Jesus Cristo. Então você pode anotar aí, Gálatas capítulo 2 versículo 14 ao 21, Gálatas 3 versículo 11 ao 15, ao capítulo 5 ao 4, Levíticos capítulo 18 versículo 5, Isaías capítulo 45 ao 25. É importante você ler lá em João capítulo 5 versículo 24, leia também Tito capítulo 3 versículo 7, Tiago capítulo 2 versículo 10, também a espinha dorsal da Bíblia, que vai estar ali também o nosso norte, quando fala-se de justificação, Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17, Romanos 3 e 21, até Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos capítulo 5, leia também a carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 6, versículo de número 11, e para você entender da lei, é importante você ler também Gálatas capítulo 2, versículo 20 ao 21, Jeremias capítulo 31 ao 33, Romanos capítulo 2 e 12, Romanos capítulo 6 e 14, capítulo 7, versículo 4 ao 6, Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13, Hebreus capítulo 8 até o versículo 1 ao versículo 10. Os cristãos estão libertos da escravidão do pecado quando nós entendemos que somos justificados por Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Imagine a ideia de Pedro, né? Aceitou Jesus, agora precisa ser circuncidado, precisa seguir os ritos mosaicos, a lei, e Paulo vem e diz: não, não é assim não, Pedro, né? Até Jesus era assim, mas Jesus, ele cumpriu toda a lei e se entregou por nós. Agora, por Jesus, não existe atalhos. Eu não preciso de um subterfúgio para chegar a Jesus. Eu não preciso tomar um chá para eu levar a um nível espiritual. Eu não preciso de nada para me chegar a Deus, algum subterfúgio. O sacrifício de Jesus nos deu acesso a esta graça. Que Deus abençoe sua vida e uma ótima aula. Que Deus te abençoe.